Coisas estranhas estão acontecendo no mundo todo. Assista até o fim e decida: será que há super-humanos entre nós ou só truques de câmera? Número 1. O desaparecimento na calçada. Uma rua movimentada, um dia comum. Até que uma câmera de segurança registrou algo inacreditável. Uma mulher parada na calçada foi envolvida por um brilho circular, como um rasgo no próprio espaço. Em segundos foi puxada para dentro e desapareceu. A luz se fechou como se nada tivesse acontecido. O vídeo se espalhou rapidamente e alimentou teorias. Um buraco de minhoca, um erro na realidade, ou um experimento secreto que deu errado? Até hoje ninguém a encontrou. Só restou aquele vídeo misterioso, prova de que ela entrou em algo, além da natureza. Número 2. A garota interdimensional. Um vídeo viral mostrou uma influenciadora famosa andando com sua amiga numa noite chuvosa e silenciosa. Do nada, a amiga a desafiou. Prove que você não é deste mundo. Ela sorriu e fez algo que ninguém esperava. Algo impossível. A internet explodiu. Muitos disseram que era edição. Outros afirmaram: ela é de outro plano. Se acreditamos em outras dimensões, por que não acreditar que seres desses mundos caminham ao nosso lado? Número 3. Força sobre-humana no parque. Você vai a parques para relaxar, não para ver gente fazendo coisas impossíveis. Mas um homem filmou uma mulher chutando uma barra de ferro com força absurda. O metal se dobrou com os golpes. Ela continuava como se fosse normal. Isso não era força comum. Uns a chamaram de super-humana, outros juraram que ela não era humana. Mas de uma coisa ninguém duvida: enfrentá-la seria uma péssima ideia. Número 4. O menino elétrico. Um vídeo viral surgiu quando a mãe de um menino alegou que ele tinha poderes sobrenaturais. Muitos riram, até ela mostrar a prova. Ele batia os dedos numa mesa e faíscas saíam de suas mãos, com direito a sons de zumbido. A internet ficou dividida. Eletricidade estática ou algo que vai além da ciência? Se for real, ele pode ser o primeiro condutor humano de raios, ou algo ainda mais extraordinário. Número 5. O truque da caixa que some. Um vídeo assustador viralizou ao mostrar um jovem com uma caixa grande. Ele ergueu a caixa sobre a cabeça e a soltou. A caixa caiu, mas ele havia sumido. Desaparecido no ar em um segundo. Alguns disseram: truque de mágica. Mas outros juraram que aquilo desafiava as leis da física. Terá sido ele um viajante, ou a caixa era o portal para outro lugar? Número 6. O portal atrás da repórter. Durante uma transmissão ao vivo, uma repórter fazia seu trabalho sem perceber o que acontecia atrás. Um homem caminhou em direção a uma porta aberta e sumiu antes de atravessá-la. Não havia falhas visíveis na gravação. Ele simplesmente desapareceu. Espectadores notaram, comentaram, compartilharam. Teorias surgiram. Um viajante entre mundos? Um portal escondido no meio da cidade? Número 7. O corpo que desapareceu. 2 amigos vagavam à noite pela cidade quando viram algo estranho entre lixeiras. Não era lixo, era um corpo, imóvel. Sozinhos paralisaram. Então, um homem de preto apareceu do nada, tocou o corpo, e ambos sumiram. A internet ficou dividida. Seria um anjo sombrio? Um coletor de almas? Algo que leva o que não pertence a este mundo? Número 8. O homem que comanda o vento. Um morador dizia que seu vizinho tinha poderes. Para provar, filmou o homem movimentando as mãos. Folhas começaram a girar ao redor como se obedecessem. O vento parecia responder a cada gesto. Coincidência ou prova de que ele controlava o ar? Se ele realmente comandava o vento, o que mais seria capaz de fazer? Número 9. O Tarzan urbano. Um homem foi filmado balançando por entre árvores com o que pareciam ser teias. Deslizava como se fosse um herói de HQ, pousando suavemente e pegando a mochila como se fosse nada. O vídeo viralizou. CGI, efeito especial. Mas os movimentos não pareciam humanos. Era como ver um super-herói ganhando vida diante das câmeras. Número 10. O Salvador Sombrio. Uma simples caminhada numa rua comum quase terminou em tragédia para um avô e sua neta. Eles atravessavam tranquilamente a calçada, aproveitando um dia qualquer, quando o inesperado aconteceu. Um enorme vaso de flores, solto da varanda de um prédio acima, despencou em queda livre, direto em direção a eles. Era o tipo de acidente que não dá tempo de reagir, e parecia que o pior era inevitável. Mas então, em um piscar de olhos, os dois foram puxados para trás com uma velocidade que beirava o impossível. As imagens da câmera de segurança foram analisadas em câmera lenta, e o que elas revelaram foi de arrepiar. Uma figura sombria, quase invisível, surge no exato momento do perigo.
Estende o braço e os arrasta para fora da zona de impacto. O vaso atinge o chão onde eles estavam segundos antes. A repórter do caso sequer notou o ocorrido, mas quem assistiu ao vídeo não teve dúvidas. Aquilo foi uma intervenção. Um anjo guardião? Uma entidade protetora? Ou algo ainda mais enigmático agindo nas sombras? Número 11. A garrafa que obedece. Você pode até achar que mover objetos com a mente é só coisa de filme ou série. Mas um vídeo simples, gravado dentro de um quarto, pode mudar sua opinião. Um homem deitado na cama, relaxado, aponta para uma garrafa posicionada cuidadosamente no topo da cabeceira da cama. Ele não encosta nela em nenhum momento, apenas faz um gesto com a mão, com concentração. E então algo sutil, mas absolutamente chocante, acontece. A garrafa se inclina levemente em direção à sua mão, como se estivesse respondendo à sua intenção. Assim que ele para o gesto, a garrafa volta à posição original. Não há fios, não há cortes, não há nada visível que indique manipulação. A internet ficou dividida. Alguns disseram que era truque de edição, outros apostaram em forças que desafiam a explicação científica. Mas quem assistiu com atenção jurou que presenciou telecinese pura, capturada no momento exato. Número 12. O voo do super-homem. Circulando online há algum tempo, um clipe vem deixando todo mundo intrigado. Segundo o autor da gravação, tudo começou numa tarde comum em sua cidade natal. Ele olhava para o céu quando notou algo que desafiava qualquer explicação. Uma pessoa, sim, uma figura humana, voando livremente pelo ar, como se desafiasse a gravidade. E não era um simples drone ou uma ilusão. O mais impressionante, o indivíduo usava uma capa que esvoaçava ao vento, tornando a imagem ainda mais parecida com a de um super-herói saído direto dos quadrinhos. Ele não estava preso por cabos, não havia estrutura visível, nenhum sinal de manipulação. Muitos que viram o vídeo ficaram boquiabertos, acreditando que alguém havia realmente desbloqueado o poder do voo humano. Claro, os céticos logo surgiram, dizendo que algo tão grandioso jamais passaria despercebido pela grande mídia, mas mesmo assim, o vídeo parecia tão limpo e convincente que levantou a dúvida. Será que estamos diante do primeiro super-homem real? Número 13. O homem que move caminhões. Era um dia qualquer numa rua local quando um morador presenciou algo fora do normal. 2 caminhões haviam se enroscado no trânsito, um tentando seguir, o outro obstruindo totalmente o caminho. A maioria das pessoas naquele tipo de situação simplesmente esperaria ou daria meia volta. Mas não esse homem. Ele se aproximou do caminhão da frente como se fosse fazer algo comum, e então fez o impensável. Agarrou a parte dianteira do veículo com as próprias mãos e, com força bruta, puxou o caminhão para o lado, liberando o caminho. Tudo isso sem nenhuma ajuda, sem equipamentos, sem alavancas ou ferramentas. A força que ele demonstrou parecia pertencer a outra espécie. As pessoas ao redor ficaram em choque, sem saber como reagir. Uns especularam sobre uma explosão de adrenalina, outros pensaram em um poder oculto. Mas ninguém negou. Aquilo ultrapassava qualquer explicação lógica sobre o que um ser humano deveria ser capaz de fazer. Número 14. A Garota do Portão. Um clipe antigo, mas que voltou a circular com força, mostra uma cena rápida, mas profundamente inquietante. Uma garota está parada na calçada, em frente a uma cerca de metal. Ela parece realizar movimentos com as mãos, como se estivesse concentrada em um tipo de ritual, mas sem chamar atenção exagerada. Então algo surpreendente acontece. O portão ao seu lado se abre, como se tivesse recebido uma ordem invisível. Ela não toca nele, nem se move em sua direção. A abertura ocorre no exato momento do gesto, dando a impressão de que ela controlou o portão com a mente, ou com algum tipo de energia desconhecida. Muita gente online tentou explicar. Vento, temporizador, truque de gravação. Mas a precisão do momento e a sincronia com o gesto da garota deixaram todos desconcertados. Magia real? Telecinese? Ou apenas uma coincidência assustadoramente perfeita? Número 15. O olhar que controla. Durante uma gravação casual feita por estudantes universitários, algo sinistro aconteceu bem no fundo do vídeo. O grupo conversava sobre temas simples, rindo e se divertindo, quando de repente uma figura silenciosa aparece em segundo plano. Uma garota parada, imóvel, com o olhar fixo em um dos rapazes. Inicialmente nada parecia errado, mas então seus olhos começaram a emitir um brilho fraco, quase imperceptível, e o comportamento do rapaz mudou.
Ele ficou em transe, andou até ela, pegou alguns objetos que estavam no chão e, em seguida, deu um tapa em si mesmo. A turma congelou sem saber o que estava acontecendo. Logo depois, como se nada tivesse ocorrido, ele voltou ao normal, sem lembrar de nada. O vídeo viralizou. Alguns falaram em hipnose, outros em controle mental. Mas quem viu garante. Aquele olhar não era comum. E o que aconteceu ali foi algo que desafia qualquer explicação racional. Número 16. A escaladora sem cordas. O Japão, conhecido por seus vídeos inusitados, foi o palco de um dos clipes mais inacreditáveis já vistos na internet. Em plena luz do dia, uma estudante de uniforme escolar foi flagrada pelas câmeras da escola fazendo algo que desafiava completamente a lógica. Ela escalava a parede externa do prédio, sem qualquer equipamento, sem cordas, sem ajuda de ninguém. Era como se estivesse subindo uma escada invisível, com precisão e equilíbrio perfeitos. As pessoas ao redor não conseguiam entender o que estavam vendo. Ela não hesitou, não demonstrou esforço exagerado, não olhou para baixo. O corpo dela parecia perfeitamente adaptado àquela tarefa impossível. Muitos argumentaram que ela tinha apenas muito treino e força muscular. Mas a maioria concordou. Não parecia apenas habilidade. Parecia outra coisa. Algo que ultrapassava o limite físico do corpo humano comum. Número 17. A menina que move objetos. Imagine ver com seus próprios olhos uma criança demonstrando poderes dignos de ficção científica. Foi exatamente isso que aconteceu quando uma garotinha afirmou para a família que podia mover objetos com a mente. Ao invés de rirem ou ignorarem, decidiram testar. Colocaram uma garrafa a poucos metros dela e pediram que tentasse movê-la. A menina se concentrou, levantou a mão e, de repente, a garrafa deslizou levemente. Sozinha. Todos prenderam a respiração. O movimento foi sutil, mas inegável. Alguns alegaram que podia ser o vento, outros apontaram para truques com fios invisíveis. Mas os que estavam presentes juraram que não havia nada ali além da menina e sua mente. Ela não fez mais nenhuma demonstração naquele dia. Mas aquele momento foi o suficiente para deixar todos com uma única pergunta. E se ela estiver dizendo a verdade? Número 18. O mestre da água. Num cenário simples, quase banal, um parque com uma fonte decorativa, uma cena extraordinária foi capturada por acaso. Um homem estava parado ao lado da fonte como se apenas observasse a água. Mas de repente ele ergueu a mão e fez um gesto suave no ar. O que aconteceu em seguida parecia saído de um desenho animado. Os jatos de água começaram a se mover de acordo com seus gestos, dançando no ar como se estivessem conectados a ele. As pessoas ao redor pararam o que estavam fazendo. Ninguém conseguia entender se aquilo era coincidência ou controle total. Não havia ventiladores, não havia encanamentos visíveis sendo acionados, apenas o homem e a água respondendo a ele. O vídeo viralizou rapidamente com apelidos como o dobrador de água da vida real e o último mestre da fonte. Seria encenação? Um truque altamente elaborado? Ou será que, por um breve momento, alguém realmente comandou os elementos da natureza? Número 19. Força sem explicação. Uma cena que deveria ser completamente banal acabou revelando algo totalmente fora do comum. Uma jovem, aparentemente tentando encontrar algo caído debaixo do carro, abaixou-se com naturalidade. Mas então, ela fez algo que desafia qualquer explicação racional. Com uma das mãos, levantou o carro como se fosse leve como uma caixa de papelão. Simples assim. Ela nem demonstrou esforço. Depois empurrou o veículo para o lado, abrindo espaço para pegar o que precisava. Feito isso, pegou o spray que procurava, levantou-se, limpou as mãos e foi embora como se nada tivesse acontecido. Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. O vídeo, é claro, explodiu online. Uns disseram que era CGI, outros disseram que ela tinha força mutante, e alguns chegaram a especular que ela fazia parte de algum experimento governamental secreto. O mais intrigante, ela nem tentou esconder, como se levantar um carro com uma mão fosse parte da sua rotina diária. Número 20. O portal na floresta. No coração de uma floresta nos Estados Unidos, uma câmera de trilha escondida capturou um evento que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica. O vídeo começa com um homem correndo, visivelmente em pânico, como se estivesse fugindo de algo invisível e perigoso. Ele se move entre as árvores com agilidade, mas seu corpo e sua expressão mostram desespero. E então, de forma súbita, ele desaparece. Não tropeça, não se esconde. Ele simplesmente some.
Quem analisou o vídeo com atenção percebeu um detalhe crucial. Um clarão extremamente rápido e discreto, como um feixe de luz se abrindo no ar, exatamente no ponto onde ele desaparece. Parece um portal. Desde então, o local foi considerado assombrado por moradores e entusiastas do paranormal. Mas outros acreditam em outra teoria. Não são espíritos ou monstros escondidos. É um ponto de acesso para outro lugar. Um local onde as regras da realidade não funcionam como aqui. Número 21. O truque dos olhos. Uma comediante famosa postou um vídeo que deixou muita gente desconfortável. Nele, suas pupilas pareciam encolher e expandir sob comando, como se ela tivesse total controle sobre os olhos. Amigos gritaram em choque, enquanto ela apenas sorria. Alguns disseram, alienígena. Outros, efeito visual. Mas especialistas confessaram, é raro, porém possível, só que não com essa perfeição quase mecânica. O olhar dela parecia tecnológico, até robótico. E alguns juraram. Os olhos dela estavam nos escaneando de volta. Número 22. A mulher que some na rua. Uma câmera de vigilância de rua capturou uma cena impossível. Uma mulher caminhava tranquilamente, até desaparecer do nada. Não houve borrão nem falha no vídeo. Ela apenas deixou de existir. O dono da câmera disse que nunca viu nada parecido. Teóricos da internet falaram de erro na gravação, mas muitos acreditaram. Ela se teleportou, ou atravessou para outro plano. Número 23. A garota invisível que surgiu. Um clipe arrepiante mostrou uma mulher andando num parque. Ela estendeu a mão para o ar e uma garotinha apareceu do nada ao seu lado, sem surpresa, sem choque. Como se soubesse exatamente que isso aconteceria. Internautas debateram. Viagem no tempo? Teletransporte? Muitos juraram que não era encenação. A serenidade da mulher foi o que mais incomodou. Número 24. O casal que evaporou. Uma câmera flagrou dois pedestres caminhando casualmente por uma rua. De repente, um deles começou a desaparecer. E em questão de segundos, o outro sumiu também, sem distorção no vídeo, sem ruído visual. Apenas duas pessoas se dissolvendo no ar. Seriam viajantes interdimensionais? Ou apenas mais uma anomalia que ninguém consegue explicar? Número 25. O desvio no último segundo. Câmeras de segurança capturaram o que parecia ser um milagre moderno. Um homem atravessava a rua quando um carro em alta velocidade avançou direto sobre ele. Mas antes do impacto ele desapareceu e reapareceu do outro lado da rua, ileso. Sorte, edição ou um verdadeiro super-humano salvando a si mesmo em um piscar de olhos? Número 26. A curandeira de frequência. Num vídeo que rodou o mundo, uma mulher sentada num círculo era observada por várias pessoas. Uma a uma, todas começaram a desmaiar, como se atingidas por uma força invisível. Quem postou dizia que ela era uma híbrida com poder de cura por frequências de energia. Outros alegaram hipnose ou controle mental. Mas o que incomodou mesmo foi o olhar tranquilo da mulher, no meio de todo o caos. Número 27. O homem que levitou no mercado. Numa loja comum, clientes pararam de andar ao ver um homem, flutuando. Não estava pulando nem pendurado. Apenas pairava, sem esforço, como se a gravidade tivesse desistido. A internet reagiu em choque. Alguns sugeriram fios invisíveis, outros truques de câmera. Mas quem estava presente jura, ele simplesmente flutuava. Número 28. Telecinese no escritório. Era um dia comum de trabalho até que um telefone escorregou sozinho sobre a mesa. Todos pararam. Parecia que alguém invisível estava ali. As teorias surgiram. Vento, vibração, energia estática, mas uma parte da internet estava convencida. Alguém ali tinha um dom. E talvez nem soubesse disso. Número 29. A maldição no céu. Uma equipe de resgate foi chamada por moradores assustados. Ao chegar ao local, viram algo que jamais esqueceriam. Um homem flutuando entre os céus, rodeado por relâmpagos. Nada o sustentava. Nada o afetava. Testemunhas acreditavam que ele comandava a tempestade. Um verdadeiro Senhor do Trovão, ou algo ainda mais sombrio. Número 30. O fantasma do mercado. Uma câmera num mercado chinês registrou algo inacreditável. Um homem simplesmente apareceu no meio da rua. As pessoas passavam por ele como se não o vissem. Segundos depois ele sumiu. Mais estranho ainda, nenhuma outra câmera o capturou. Só aquela. Um frame, um instante, uma falha no sistema, ou um viajante do tempo. Número 31. A garota das pernas reversas.
Uma mulher filmava uma cafeteria quando percebeu algo bizarro. Uma jovem na fila dobrava os joelhos para trás de um jeito que parecia impossível. Ela postou o vídeo pedindo explicações. Muitos chamaram de paranormal. Especialistas explicaram. Pode ser uma condição rara chamada hipermobilidade, assustadora, mas inofensiva. Mesmo assim, quem viu não conseguiu esquecer. Número 32, o resgate relâmpago. Tarde da noite, um caminhoneiro dirigia por uma estrada deserta. De repente, um carrinho com um passageiro surgiu à sua frente. Ao frear com força, algo inacreditável aconteceu. Um homem apareceu e, num movimento quase invisível, salvou o carrinho e o condutor. Segundos depois, estavam ambos na calçada, ilesos. O motorista ficou paralisado. Tinha acabado de testemunhar o impossível. Número 33. O salto no tempo. Uma câmera veicular capturou um evento estranho numa rodovia. Um caminhão desviou bruscamente, como se estivesse evitando alguém. No vídeo, ninguém aparecia. Mas alguns segundos depois, um homem surgiu do nada, vestido como se estivesse nos anos 80. A internet enlouqueceu com teorias. Glitch no tempo? Fantasma? Ou um viajante que errou o momento da chegada? Número 34. O homem que desafiou a gravidade. Um grupo de jovens filmava à beira da estrada quando notou algo impossível. Um homem estava sustentado horizontalmente em um poste, sem cordas, sem apoio, apenas flutuando como se desafiasse a física. As imagens rodaram o mundo. Técnica, meditação ou algo que simplesmente não é humano. Número 35. O empurrão invisível. Amigos conversavam num café quando algo estranho começou a acontecer. Um copo deslizou sozinho. Depois, a mesa se mexeu. Todos se calaram. Uma garota sentada perto parecia calma, mas sua mão tremia levemente a cada movimento. Quando alguém tentou reagir, ela ergueu a mão e o rapaz foi lançado para trás. Ela não disse nada, apenas observou. Psicocinese ou um alerta para não provocar. Número 36. O chute que apagou um homem. Um casal discutia no centro da cidade. Nada em comum. Até que a mulher deu um chute no parceiro. E ele desapareceu. Literalmente. Duas câmeras diferentes registraram o momento, deixando pouco espaço para dúvidas. Ela ficou parada, assustada. Seria um apagamento da realidade? Uma abdução? O que quer que tenha acontecido, ele se foi, como se nunca tivesse existido. Número 37. O homem que comandava a tempestade. Era uma tarde nublada quando moradores notaram algo impossível. Um homem flutuava entre as nuvens e raios o rodeavam. Os relâmpagos pareciam ser atraídos por ele, e mesmo assim ele permanecia imóvel e calmo. Alguns diziam que era um anjo, outros, uma entidade muito além da compreensão humana. Uma coisa é certa, ninguém comum enfrenta uma tempestade de frente e sai ileso. Número 38. O mestre dos animais. Um vídeo postado em abril de 2025 mostrava um homem pedalando sozinho no deserto. De repente, pássaros começaram a voar em círculos sobre ele. Cães e gatos surgiram e passaram a acompanhá-lo, em total sincronia. Eles não latiam, não atacavam. Apenas o seguiam em silêncio. Alguns o chamaram de domador nato. Outros juraram que ele controlava os animais com a mente. Seria um elo profundo com a natureza? Ou algo que não conseguimos entender? Número 39. A mulher que parecia glitchar. Era fim de tarde, e um homem caminhava por um bairro calmo. Foi quando viu uma mulher descalça se movendo com espasmos violentos e movimentos quebrados. Parecia estar presa num loop, como se o corpo dela estivesse falhando. Ele ficou paralisado. Possessão? Glitch na realidade? Seja o que for, ele virou e foi embora, mas nunca mais esqueceu o que viu. Número 40. O ritual dos gritos. Um vídeo da Índia viralizou ao mostrar mulheres com as línguas esticadas para fora, gritando de forma aguda e inquietante. Para muitos parecia um pesadelo. Mas, na verdade, era parte de um ritual antigo realizado durante festivais para afastar espíritos ruins. O que soou como algo assustador era uma tradição secular, misteriosa, sim, mas cheia de fé e simbolismo. Número 41. A perseguição sobrenatural. Um homem caminhava por um parque na Coreia do Sul quando viu uma mulher sozinha num banco. Aproximou-se para ajudar, mas ao levantar o rosto dela se distorceu em algo grotesco. Em segundos, ela se levantou e correu em sua direção, gritando. Ele congelou, depois recuou lentamente, sem tirar os olhos dela. Ele não ficou para descobrir o que era aquilo. Talvez tenha cruzado com algo que não era humano.
Número 42. Os zumbis urbanos. Um vídeo chocante mostrou um grupo de pessoas andando pelas ruas com passos lentos, descoordenados, como se estivessem em transe. Cabeças baixas, sem fala, sem reação. A cena parecia saída de um filme de terror. Alguns tentaram interagir, mas ninguém respondeu. Drogas? Hipnose coletiva? Ou um tipo de controle mental? O que quer que tenha sido, a imagem daqueles corpos vagando ainda assombra quem assistiu. Número 43. A asa flutuante. Durante uma entrevista de Ariana Grande no programa Hot Ones, algo estranho aconteceu. Ela esticou a mão para pegar uma asa de frango, e a asa flutuou por um segundo. A cantora riu, dizendo que jamais conseguiria repetir aquilo. Mas o vídeo explodiu online. Uns culparam efeitos de câmera. Outros juraram que foi um momento reptiliano. O vídeo ainda levanta dúvidas. Erro visual. Ou poder escapando sem querer. Número 44. A garota do pescoço invertido. Julia Barney não é uma TikToker comum. Num vídeo viral, ela gira a cabeça 180 graus, encarando diretamente o homem atrás dela. O movimento é suave, sem dor. Internautas brincaram dizendo que sua espinha era de borracha. Outros não acharam graça nenhuma e sugeriram que ela poderia ser uma reptiliana, ou algo pior. O sorriso dela, mesmo com o rosto voltado para trás, foi o que mais assustou. Número 45. O homem que congelou no tempo. Em plena cidade, um homem parou, no meio de um passo. Olhos abertos, respiração travada. As pessoas continuavam andando. Carros passavam, mas ele ficou imóvel, como se o tempo só tivesse parado para ele. Alguns pensaram em performance artística. Outros disseram que era um glitch na Matrix. Mas até hoje ninguém conseguiu explicar o que de fato aconteceu ali. Número 46. As mãos azuis. Durante uma sessão de fotos, um cinegrafista notou algo estranho ao fundo. Um homem com as mãos brilhando em azul, como se energia fluísse sob sua pele. Ao perceber que foi visto, ele fugiu, desaparecendo atrás de um ônibus. Nunca mais foi visto. Seria uma ilusão? Ou um poder real acidentalmente exposto? Número 47. A bolsa que flutuou. Um homem viu uma senhora tentando pegar uma bolsa caída no chão. Antes que ele pudesse ajudar, ela levantou a mão. E a bolsa deslizou sozinha até ela. Sem cordas, sem truques visíveis. O movimento foi tão suave que o homem parou sem saber o que pensar. Poder antigo? Telecinese? Só uma coisa é certa. Ele nunca mais olhou para um estranho da mesma maneira. Número 48. O Estudante do Vento. Postado em 16 de novembro de 2021, esse vídeo viralizou rápido. Mostrava um estudante andando pelo campus, cercado por folhas secas. Com um único gesto, ele fez as folhas se moverem em sincronia como se as controlasse. Sem ventiladores, sem truques visíveis. Era coincidência ou manipulação real do ar. Muitos o chamaram de dobrador de ar da vida real. E se ele podia controlar o vento, o que mais estaria escondendo? E então, o que você acha de tudo isso? Seriam apenas coincidências, truques bem elaborados? Ou estamos mesmo dividindo o mundo com pessoas ou coisas que desafiam a lógica? Em um tempo onde tudo pode ser filmado, cada novo vídeo levanta mais perguntas do que respostas. Seja verdade ou ilusão, uma coisa é certa: o impossível parece estar mais perto do que nunca. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!